Começa agora o Inteiro Teor. Eu sou Adriana Dutra e vou deixar você bem informado sobre decisões da Justiça Federal da Primeira Região que podem fazer a diferença na vida de muita gente. O TRF da Primeira Região garante remarcação do teste de aptidão física a candidata sem condições de realizar o TAF por estar no período pós-parto. E no IT Entrevista, o advogado Rudi Cassel fala sobre os direitos de quem presta concurso público. Vem comigo, é a partir de agora. Para exercer qualquer função efetiva dentro da carreira pública, seja emprego ou cargo público, em órgão, autarquia ou empresa pública, você precisa ser avaliado e aprovado dentro do número de vagas em todas as etapas de um concurso público. É isso que está previsto no artigo 37 da Constituição Federal. E para garantir o acesso de todos de forma democrática e isonômica, tanto a administração pública quanto os candidatos devem seguir as regras previstas em um edital. O documento onde você encontra todos os detalhes sobre o processo seletivo, desde o número de vagas e cargos ofertados até as matérias que precisa estudar para ser aprovado. Qualquer coisa que acontece fora do que está previsto no edital precisa ser validado pela Justiça, como no caso de pedidos de reaplicação da prova para candidatos com algum problema de saúde, ou mesmo candidatas gestantes ou no pós-parto. Confira uma história assim com Rafael Braga. Laísa Magalhães é concurseira. Fez a prova para perita da Polícia Federal em 2018 e não conseguiu finalizar a parte física porque teve cãibra na hora da natação. Eu entrei com recurso administrativo, solicitando uma nova oportunidade de realizar o teste, mas só que foi negado. E, posteriormente, eu entrei com ação judicial para solicitar o retorno ao certame, ou então uma nova chance de realização do TAF. A concorrente conseguiu demonstrar no Tribunal Regional Federal da Primeira Região que, se não fosse a cãibra, poderia ter conseguido concluir e até passar no teste. Esse ano eu consegui que o TAF fosse realizado novamente. Assim, o processo ainda está em andamento, e ainda espero conseguir fazer as próximas etapas do concurso. As ações que buscam resguardar o direito de concursandos são ajuizadas com frequência no judiciário. E são muitas as situações, como a da candidata em recuperação de parto cesariana, que teve direito à remarcação dos testes de aptidão física para concurso público do Corpo de Bombeiros do Estado de Mato Grosso. Ela sustentou que, por causa do parto, estava com a capacidade reduzida no dia da prova e pediu a aplicação de entendimento do STF de que é constitucional a remarcação de teste de aptidão física de candidata grávida à época de sua realização, independente de previsão em edital, e obteve sucesso. Por unanimidade, acompanhando o voto do relator, desembargador federal Souza Prudente, a 5ª turma do TRF da Primeira Região entendeu que a tese se aplica, por analogia, à mulher que não tem ainda condições de retornar às atividades em virtude do parto. É constitucional a remarcação do TAF para aquela candidata que se encontre grávida à época da realização dessa etapa. Nesses termos, é possível também que o TAF seja remarcado para aquelas situações onde a candidata gestante necessite, ainda que pós-parto, de um período maior de recuperação, como acontece, por exemplo, nos casos de parto cesariana, tudo isso devido à proteção constitucional à família e à maternidade, uma vez que a candidata estaria em situação de vulnerabilidade em relação às demais concorrentes. Hoje, policial civil Poliana Barros teve o teste de aptidão física remarcado quando prestou concurso para a Polícia Rodoviária Federal em 2021. Ela estava com Covid e foi uma das primeiras que conseguiu demonstrar na Justiça que o diagnóstico da doença era motivo para prestar as provas em outra data, quando estivesse em plenas condições físicas. Eu fiz PCR, fiz teste de exame de sangue,
Estava com diagnóstico Covid com pneumonia, inclusive. Inclusive, foi todo provado nos autos essa minha situação. Infelizmente, né? Mas deu assim, no final deu certo porque eu consegui fazer o TAF depois. Não era uma doença comum qualquer, era algo de surpresa para todo mundo. Era o mundo inteiro acometido dessa fatalidade que matou tantas pessoas. E eu estava muito mal. Segundo o advogado da candidata, durante a pandemia, vários editais, sobretudo para carreiras policiais, apesar de determinarem medidas sanitárias em proteção aos candidatos, desconsideraram situações individuais, como o caso de concorrentes acometidos com a doença, algo que foi contornado na Justiça. Infelizmente, alguns editais estavam com cláusulas editalícias no sentido de que, se o candidato comparecer aqui no teste, comparecer aqui no TAF, e ele estiver acometido da Covid, ele não poderá realizar o teste físico e será eliminado sumariamente. Então, veja que foi uma cláusula desproporcional, uma cláusula que traz aí um abuso de poder por parte da ADM pública. E, nesse contexto específico, se o próprio edital foi lançado durante a pandemia, trazia algumas regras específicas em prol da saúde dos candidatos, ou seja, os candidatos faziam provas com máscaras, existia um certo distanciamento ali coletivo. O próprio edital também utilizou esse contexto para prejudicar os candidatos que contraíam a Covid. Então, foram mais ou menos esses argumentos que foi levado em consideração para fins de ajuizar a ação, sobretudo pelo fato de que a Covid não é uma situação individual, pessoal do candidato, mas sim uma questão de ordem coletiva, uma questão de ordem de saúde pública. No Inteiro Teor Entrevista de hoje, o repórter Rafael Braga conversa com o advogado Rudy Cassel sobre os direitos de quem presta concurso público, principalmente quando surgem situações que os impedem de comparecer para realizar o exame na data marcada. Dr. Rudy, muito obrigado pela participação. Inicialmente, em quais hipóteses um candidato pode ter a prova remarcada? O candidato tem que ter em mente o seguinte: ele não deve faltar. Ele não deve se ausentar do concurso, porque as hipóteses onde se consegue remarcar uma prova são excepcionais, absolutamente excepcionais. Primeiro, a primeira fronteira que ele precisa saber é se tem no edital alguma previsão de que, em determinada circunstância, ele pode faltar ao concurso. A maioria, já adianto, não tem nenhuma previsão, praticamente nenhuma previsão. Porque os editais, eles trabalham com cronogramas gerais, eles não conseguem ajustar esse cronograma a situações individuais. Agora, temos exceções, e essas exceções, como o nome já diz, não devem ser tidas como uma autorização para não ir ao concurso, mas elas existem, e alguns julgados têm reconhecido essas exceções. Se morre um ente familiar no dia do exame, o candidato pode requerer a reaplicação do exame? Não, não há essa possibilidade, Rafael. Isso foi avaliado várias vezes. A gente sabe que a jurisprudência não é uma ciência exata, mas é possível dizer que, por mais lamentável que seja a morte de um pai, de um filho, enfim, não há exceção para esse tipo de situação. Como as bancas têm procedido com relação à remarcação de exames em geral? Varia ou segue uma mesma linha? E como a Justiça vem decidindo esses casos? Aqui nós entramos num território que dá para esclarecer algumas exceções, né? Administrativamente, não há praticamente exceção. Na etapa administrativa da banca, esse que eu quero dizer, a banca vai agir exatamente conforme o edital. Todas as desconformidades, tudo aquilo que não se incluir no edital, ela não vai acolher. Então, as exceções que existem são na via judicial, né? Na via judicial. E na via judicial também varia, porque você pode ter uma situação, por exemplo, de gestante que em determinado julgado foi suficiente para remarcar aquela circunstância, aquele episódio que impediu durante a gestação a presença dela, foi suficiente para que o juiz determinasse a remarcação da prova. E pode ter um outro processo, uma situação idêntica, em que um outro magistrado tenha outro entendimento. Mas há algumas cláusulas de exceção que começam, digamos assim, a aparecer diante dessas oscilações, porque há muita variação, tanto
especificamente na via judicial, que na administrativa praticamente não há. É sempre indeferido o pedido de remarcação de prova, se não estiver previsto no edital. Quanto à remarcação de testes físicos, especificamente, como a gente mostrou na reportagem do primeiro bloco, existe a possibilidade de remarcação no caso de mulheres grávidas ou de candidatos acometidos com alguma doença? Essa pergunta é ótima, Rafael, porque tanto na questão da gravidez, que foi objeto de um tema do Supremo Tribunal Federal que avançou, o tema da repercussão geral, que é o 973, por vezes se confunde esse tema com uma autorização que se aplica a qualquer situação de gestante. Na verdade, o que o tema 973 disse, e esse é o avanço significativo, e para quem está nos ouvindo e assistindo hoje é importante ter isso em mente, o que o Supremo disse é assim: aquela cláusula que obriga a estar no edital não se aplica no caso de gravidez. Então, se houver uma situação impossível de ser contornada, imprevisível, incontrolável, de uma gestante que a impeça de comparecer ao concurso, especificamente, com mais razão no teste físico, onde a sensibilidade para o teste físico é diferente, né? Digamos assim, a conjuntura física para um teste físico é diferente do teste mental, né? O teste da prova objetiva ou discursiva. Considerando sua experiência com esse tipo de caso, doutor, quais outras considerações o senhor gostaria de deixar sobre este tema? Eu vou pegar um exemplo, quando nós estamos no ensino médio, por exemplo, que é o mais próximo, né? E mesmo no ensino fundamental, por vezes um estado de saúde que até porque permite caminhar, chegar a um lugar, pode impedir de comparecer a uma prova. E ela será remarcada dentro do programa ali da escola e havendo uma razão para isso, e por vezes até já existe a segunda chamada prevista dentro da escola, independente da pessoa ter um problema de saúde ou alguma outra razão para não comparecer. E o risco é levar essa lógica para dentro do concurso público. Isso não existe no concurso público. Como regra, você não terá provas remarcadas. As situações absolutamente excepcionais que terão que ser comprovadas e não residem só na pessoa, elas podem ser reproduzidas, qualquer pessoa no lugar daquela pessoa também não conseguiria. Nós tivemos aí a situação da pandemia, onde houve alguns episódios que suscitaram esse tipo de tratamento. Enfim, esse tipo de circunstância que normalmente entra em caso fortuito ou força maior, e não qualquer caso fortuito e nem qualquer força maior, que podem, lá naquele resíduo de excepcionalidade, eventualmente ainda, raramente, dar direito à remarcação das provas. Esse é o lado negativo que leva a recomendar, evidentemente, a nunca faltar a uma etapa do concurso. Agora, se o candidato percebe que está, e por vezes a gente tem essa noção, olha, isso aqui é absolutamente fora do padrão, isso não tem sentido, isso poderia ocorrer com qualquer pessoa, e o contexto em que eu estou nesse concurso me permite discutir isso. Então, ele deve procurar, de fato, munido daquela situação excepcional, e tentar entender se ali, caso a caso, se ali ele teria, de fato, alguma chance, né? Nossos agradecimentos pela participação aqui no Inteiro Teor, Dr. Rudi Cassel. Muito obrigado. Até mais. Tchau, tchau. E assim termina mais uma edição do Inteiro Teor. Mas você pode continuar acompanhando as novidades do TRF1 pelo portal e pelas redes sociais. E a gente se encontra de novo na próxima semana, aqui na TV Justiça. Tchau!